Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento de hoje. Pessoal, me chamo Aline D'Agostin, falo aqui do Centro de Treinamento da Domínio Sistemas e vou estar aqui hoje para conversar a respeito da DCTF Web. DCTF Web tem o prazo até sexta-feira, tá? Não vamos esquecer que ela é antecipada, né? Então, dia 15 é no domingo, então a gente sempre antecipa ela. Então, o prazo final da DCTF Web é na sexta-feira, dia 13, né? Sexta-feira 13. E aí, a gente hoje está aqui para dar um breve treinamento sobre o que é a DCTF Web, e eu vou mostrar para vocês ali como é que a gente faz o envio ali das informações para ter acesso à DCTF Web, tá? Vou mostrar relatórios de conferência também, né? Ah, deu alguma coisa errada? Vamos ver nos relatórios o que acontece. E também os casos de diferenças, o que pode ser, o que pode estar acontecendo, tá bom? Antes de a gente começar, só quero avisar vocês que, assim, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem... Ah, no meio do treinamento aconteceu uma dúvida que eu não entendi ali o que ela falou, né? Mandem ali no bate-papo para a Suelen, tá? Ela vai estar aqui comigo, ela vai anotar perguntas de vocês e lá no final do treinamento eu respondo, tá? Se for algo muito urgente, eu já respondo durante o treinamento mesmo. Agora, se for algo que pode esperar, aí eu respondo lá no final. No final do treinamento, vou abrir para perguntas, então quem tiver dúvida pode estar mandando ali, que eu vou responder as perguntas de vocês. Se tiver se tiver dúvidas sobre outros assuntos que não seja DCTF Web, se sobrar um tempo eu respondo também, tá? Claro, eu vou focar nas dúvidas de DCTF Web, mas, né, se tiver sobrando ali algum tempo, a gente responde também dúvidas de outros assuntos, tá bom? E se tiver problema com áudio, também falar ali com a Suelen no bate-papo, que daí ela me avisa aqui e a gente vai tomar as providências. Beleza, pessoal? Esse treinamento está sendo gravado, eu vou disponibilizar depois para vocês na Central de Soluções, tá? Também juntamente ali com as perguntas que vocês tiverem, ok? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar aqui o nosso treinamento, tá? Vou tentar ser bem breve, até porque a gente não... A gente vai tentar fazer, assim, mais prático, né? Para não ficar, assim, uma coisa teórica, né? Só eu falando, então. Então, a gente vai tentar fazer algo mais prático, tá? Vou falar brevemente aqui o que é a DCTF Web, tá? E principalmente ali a parte de relatórios e as diferenças. Então, vamos lá, pessoal. Acredito que vocês já saibam, tá? Mas, assim, a DCTF Web é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, Previdenciários e de outras entidades e fundos, e ela veio com o propósito de substituir a GFIP e a CFIP. Então, hoje, muitas empresas não precisam mais enviar GFIP, né? Principalmente aquelas que não têm, por exemplo, movimentação ou que não têm nenhuma informação de FGTS. E outras empresas estão enviando parcialmente a GFIP, né? Porque a gente sabe que a DCTF Web, ela veio para substituir a GFIP na parte de INSS. Só que ficou ali o FGTS, né? O FGTS, por enquanto, continua na GFIP, até que a Caixa Econômica se manifeste, né? Para colocar em prática ali aquela outra declaração que eles estavam planejando, que é a GR-FGTS, mas por enquanto não tem nada ainda. Então, por enquanto, nós temos a GFIP para o FGTS e a DCTF Web para o INSS, para aquelas empresas que já estão obrigadas, tá? Ela vem com o propósito de substituir, mas por enquanto ela ainda não substituiu totalmente a GFIP, ok? Isso é bem importante lembrar porque tem empresas que não precisam mais enviar a GFIP com a parte de INSS, né, com ali as informações do INSS, certo? Que daí tem que enviar obrigatoriamente pela DCTF Web. Já vou falar para vocês quais são essas empresas, mas só para vocês terem conhecimento, né, que algumas empresas são obrigadas a enviar DCTF Web, não pode enviar GFIP com as informações de INSS, não pode, por exemplo, pagar a GPS, tem que pagar o DARF pela DCTF Web, tá? Então, isso tem que ficar bem atento. A DCTF Web, ela vem para substituir a GFIP, mas, como eu falei, a GFIP ainda continua por causa do FGTS, tá?
Fui enviar aqui a minha GFIP, né, a minha CFIP, e deu aí uma diferença de INSS, mas eu já estou obrigada a DCTF Web. Então, esse valor de INSS aí, essa diferença que deu, não precisa se preocupar, tá? Porque os valores de INSS serão desconsiderados para quem já estiver obrigado a DCTF Web, ok? Então, se eu já estou obrigada a DCTF Web, se preocupem só com a DCTF Web, tá? Com o DARF lá da DCTF Web. E quais são os encargos? O que é enviado então para a DCTF Web, né? Para a gente ter a DCTF Web, a empresa tem que enviar o E-Social e a EFD-RINF, ou um dos dois só, tá? Não precisa enviar os dois, só se tiver informação das duas escriturações. Se eu tiver informações da folha de pagamento, eu vou enviar o E-Social. Se eu tiver informações aí de notas fiscais, eu vou enviar a EFD-RINF. Se eu tiver só um dos dois, eu vou enviar só aquilo que eu tenho. Se eu não tiver nada, eu vou enviar como sem movimento, tá? Então, assim, quando a empresa tiver ali informações de folha de pagamento, né, referente ali ao E-Social, ela vai enviar para a DCTF Web informações aí referentes aos débitos, que vêm das remunerações, da comercialização de produção rural pessoa física e da aquisição de produção rural pessoa física e jurídica. E isso referente, né, ao INSS ali da folha de pagamento. Como créditos, é levado, então, o salário família e o salário maternidade, tá? Já para a EFD-RINF, quem tiver ali retenção de nota, né, que tiver, então, os seus débitos e créditos, tá? Vai levar como débito pela EFD-RINF as retenções feitas sobre as notas fiscais, comercialização de produção rural pessoa jurídica, tá? E o patrocínio a clubes de futebol. Então, tudo que estiver relacionado ao INSS referentes a esses débitos, tá? E os créditos são as retenções sofridas pelas notas fiscais, tá bom? Então, isso que vai do E-Social e isso que vai da RINF, beleza. Mas como que essas informações chegam na DCTF Web? Como é que eu vou fazer isso? Pessoal, quem tem ali o E-Social sabe que todo mês tem que enviar, por exemplo, remuneração, enviar comercialização de produção rural se houver, né? Aquisição de produção rural se houver. Tem também aquele evento S1280 de informações complementares, que daí tem ali o INSS Receita Bruta, né? No caso de desoneração. Então, tem que enviar ali periodicamente alguns eventos para o E-Social. E lá no final de tudo da competência, tem que enviar o fechamento, certo? A partir do momento que vocês enviam um fechamento do E-Social e ele é validado, todas as informações que vocês enviaram para o E-Social aparecem automaticamente na DCTF Web, tá? Então, é uma comunicação entre o E-Social e o portal do ECAC, e daí vai surgir as informações lá no portal do ECAC. Vai surgir mesmo, porque a gente não precisa enviar nada para a DCTF Web. A gente precisa enviar para o E-Social, para ele enviar, então, automaticamente para a DCTF Web. A mesma coisa a EFD-RINF, tá? A EFD-RINF a gente envia as informações ali, né, de débitos e créditos, e lá no final tem que enviar o fechamento, que é o evento R2099. A partir do momento que esse evento ele é validado, as informações surgem na DCTF Web, ok? Beleza, agora vamos falar um pouquinho de obrigatoriedades, tá? Quem é que tem que enviar a DCTF Web? Grupo 1 e um pouquinho do grupo 2. Só essas empresas, tá? Grupo 1 que eu digo são aquelas empresas do lucro real, né, que faturaram acima de 78 milhões lá em 2016. Todas as empresas pertencentes ao primeiro grupo enviam a DCTF Web obrigatoriamente, tá? Então, se você tem uma empresa aí do primeiro grupo, já era para ter enviado, mas se você ainda não enviou, já começa a enviar agora, tá? Pessoal, a partir do momento que eu sou obrigado a DCTF Web, eu tenho que enviar as minhas informações para a DCTF Web, porque depois eu tenho que pagar o DARF da DCTF Web. Eu não posso mais pagar a GPS da GFIP.
eu tenho que pagar o DARF da DCTF Web, tá? E também estão obrigadas aquelas empresas do segundo grupo que faturaram acima de 4,8 milhões em 2017, tá? Aqui tem uma certa confusão, porque meio que ficou muito amplo, né, esse grupo de empresas. Faturei acima de 4,8 milhões, eu não faturei, estou nesse segundo grupo, não estou obrigado, não estou. Então, aqui, geralmente, nesse segundo grupo, surge alguma confusão, né? Já alguém que faturou acima de 4,8 milhões e não sabia que era para enviar, ou esqueceu, né? Sempre surge, então, essas situações. Então, assim, pessoal, para deixar claro, envia no segundo grupo, né, referente ali ao segundo grupo, aquelas empresas que no ano de 2017 faturaram acima de 4,8 milhões. Mas a minha empresa abriu em 2018, então você não vai enviar agora. É só quem em 2017 faturou acima de 4,8 milhões. Empresas que faturaram abaixo de 4,8 milhões. Empresas que foram constituídas após 2017. Empresas referentes ali ao Simples Nacional e pessoa física ainda não tem data para enviar, ok? Então, por enquanto, é só o primeiro grupo e aquelas empresas que faturaram acima de 4,8 milhões em 2017, tá? Fiquei com dúvida, ainda não sei se a minha empresa está obrigada ou não. O portal do E-Social, ele disponibilizou uma consulta, tá? Uma consulta da DCTF Web, lá dentro mesmo do portal, tá? E aí vocês podem estar consultando, ok? Eu vou pegar aqui, eu não consigo acessar o portal aqui com vocês, tá? Mas eu vou pegar aqui só uma solução aqui para vocês verem a imagem de como que funciona. Deixa eu só pegar aqui para vocês, só um momentinho que eu já vou liberar a tela para vocês, tá? Então, aqui, ó, a gente está aqui na nossa central de soluções, a gente pesquisa por consulta obrigatoriedade e-social, e aí aqui, ó, a primeira solução já aparece, ó, consulta obrigatoriedade e-social e DCTF Web. E aí vocês podem acessar o portal do e-social, e aqui, ó, em empregador contribuinte, tem a última opção, que é consulta obrigatoriedade. Aí vocês cliquem aqui, e aí vai aparecer para vocês assim, ó. Não sei se está dando de ver ali, mas, ó, ele vai aparecer que a empresa pertence ao grupo 1, né, cuja obrigatoriedade de envio é janeiro de 2018, e aí a DCTF Web é a partir de agosto de 2018, tá? Aí ele dá essa data aqui para vocês, ok? E também, né, se tiver dúvidas, pode estar ligando para o portal do E-Social, que eles também vão estar ajudando vocês, né, a saber quando que é a obrigatoriedade, tá? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. E aí, pessoal, a gente chega na parte de conferência, relatórios de conferências que tem ali no módulo Folha para a gente ver, né, as informações, tá? Aqui a gente tem uma série de relatórios, certo? Que daí eu quero mostrar para vocês. Só que eu vou mostrar lá no sistema, que daí é para ficar mais prático, para não ficar aqui só no slide, tá bom? Então, eu vou mostrar essa parte aqui para vocês, e aí eu já mostro como que a gente envia as informações para o E-Social para elas aparecerem dentro da DCTF Web, tá bom? Então, vou mudar aqui para o sistema. E aí, a gente vai começar a enviar as informações para, então, emitir os relatórios, tá? Então, aqui eu tenho uma empresa, que eu tenho 3 empregados, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, ó, eu tenho 3 empregados que já estão validados no E-Social, ok? E aí, agora, eu vou calcular a folha deles e vou enviar para o E-Social para a gente poder emitir os relatórios, tá? Então, a gente vai calcular a folha. Pessoal, eu vou calcular a folha de março, tá?
Por quê? Porque eu estou no ambiente de testes, tá? As minhas informações aqui são tudo fictícias, tá? E eu estou no ambiente de testes do E-Social. O que que acontece? Vocês sabem que mudou ali o cálculo do INSS, certo? Lá no ambiente de testes do portal do E-Social, todas as competências já estão no novo cálculo, tá? Só que o que que acontece? Eles não fizeram aquela barreira de que até fevereiro o cálculo era conforme a tabela antiga, né? E a partir de março, o cálculo era na tabela nova. Então, se eu calcular fevereiro, vai dar diferença, porque o sistema vai calcular certo, mas o próprio E-Social está calculando errado, porque é ambiente de testes, tá? Então, por conta disso, eu vou calcular a competência de março, tá bom? Então, só para deixar claro aí para vocês. Eu sei que a maioria está calculando a competência de fevereiro, né? Já deve ser calculado, mas deve estar fechando agora a competência de fevereiro, né? Enviando essa competência para o E-Social e para a DC Teste Web. Mas, assim, por conta disso, por conta de eu estar no ambiente de testes, eu vou precisar calcular a competência de março, tá bom? E daí vai ficar igual tanto no sistema quanto no E-Social, porque senão vai dar muita diferença, tá? Então, aqui a gente calculou a folha dos empregados, certo? E aí eu vou enviar essas folhas para o E-Social. Então, a gente vai vir aqui em relatórios informativos E-Social, eventos periódicos, competência de março, tá? Remuneração e pagamento, vamos enviar. Eventos periódicos enviados com sucesso. Então, a gente vem aqui no painel de pendências e acompanha o envio desses eventos. Vamos só aguardar entrar em processamento. Então, aqui as remunerações já entraram em processamento. Vamos aguardar, então, a validação dessas remunerações. Então, as remunerações foram validadas, tá? Então, tá aqui nos eventos periódicos, ó, as remunerações. E agora a gente vai aguardar os pagamentos. Ó, então, os pagamentos já entraram em processamento. Vamos aguardar, então, a validação. Como eu estou no ambiente de testes, o tempo que ele leva para processar é um pouco maior, tá? E é normal, porque no meu caso é ambiente de testes, tá? Vocês, como é ambiente oficial, é mais rápido, tá? Só para esclarecer aí para vocês também. Ó, que daí eles têm que aguardar, então, o retorno da receita. E aí, como é ambiente de testes, ele dá uma... Ele fica um pouquinho mais lento, né? Vamos aguardar aqui. O Bruno pediu para explicar o caminho novamente. Bruno, você diz ali o caminho para enviar os eventos periódicos? Se for, é só vir aqui ó, em relatórios, informativos e social, eventos periódicos, tá? Aqui que a gente vai enviar as remunerações e os pagamentos para o E-Social, tá? Daí a gente vem aqui, seleciona os dois eventos, né, de remuneração e pagamento. Se tiver, ó, aquisição de produção rural, que a gente tinha mencionado anteriormente, comercialização de produção rural, ou as informações complementares, né, no caso de desoneração da folha, também pode estar selecionando, tá? Bem como a contribuição sindical patronal e enviar tudo para o E-Social, tá? No meu caso, eu só tinha informações de remuneração e pagamento, por isso que eu só botei aquelas duas opções, tá bom? Mas é só vir aqui, selecionar os eventos e enviar. E depois vem aqui, ó, nesse verdinho aqui embaixo, que é o painel de pendências. Aí é só vir aqui
e aguardar a validação. Ó, agora os pagamentos foram validados, então aqui no botão validados, na guia periódicos, está aqui os pagamentos e as remunerações, tá? E aí, pessoal, essas informações já estão lá no e-social, mas elas ainda não estão na DCTF Web, tá? Como é que eu faço para elas irem para a DCTF Web? Tem que ir, tem que enviar o fechamento, não pode esquecer, tá? Porque senão a informação não vai para a DCTF Web. Se eu fosse acessar a DCTF Web agora, não estaria nenhuma informação lá. Por quê? Porque eu tenho que enviar o fechamento, tá bom? Como no meu caso é ambiente de testes, eu não tenho a DCTF Web, tá, pessoal? Então, eu não vou poder acessar. Mas só para vocês ficarem cientes, né, de que as informações não estariam lá, porque não enviei o fechamento, tá bom? Então, tem que enviar o fechamento. Fechamento é obrigatório, tá? Não consegui enviar o evento S1299, posso enviar o 1295? Pode, tá? Sem problemas. Só que depois tem que enviar o 1299. Este evento é obrigatório, tá bom? Então, seleciona o evento, informa o responsável e envia para o e-social, tá? Aqui, claro, né, como eu estou só testando aqui com vocês uma competência, eu não fechei as outras, então, deu essa mensagem, mas para vocês não vai aparecer. E aqui, eventos periódicos enviados com sucesso. Então, a gente dá um OK. E vamos aguardar, então, a validação do evento de fechamento. A partir do momento que esse evento for validado, as informações aparecem lá na DCTF Web. O evento de fechamento é meio que uma garantia, né, do e-social, então, para enviar as informações para a DCTF Web. É meio que um OK, né? Quando chega o fechamento lá, o e-social já sabe que tem que enviar as informações para a DCTF Web. Já aguarda a validação. Já aguarda mais um pouquinho, né, até o fechamento ser enviado. E pronto, então o fechamento foi enviado para o e-social. A partir desse momento, a partir do momento que eu venho aqui no botão validados, periódicos, e tem aqui a última linha, que é o fechamento, quer dizer que a minha competência está correta, que está tudo certinho, e agora, se eu for acessar a minha DCTF Web, está lá as minhas informações, certo? Beleza, então quer dizer que a minha DCTF Web já existe, né? Já tem lá as informações. Agora eu preciso saber se essas informações estão certas, né? Não adianta eu enviar e a informação está errada. Então, a gente tem que conferir. Para a gente conferir, a gente pega os relatórios. Como é que a gente pega os relatórios? Aqui no painel de pendências, ó, tá? Onde a gente estava mexendo até agora, aqui do ladinho, ó, tem o botão Conferência INSS, que é para a gente conferir se os valores de INSS bateram ou não, tá? Vamos clicar aqui nesse botão, e aí vai aparecer essa telinha aqui para a gente, ó, Conferência de Valores de INSS Sistema e INSS e-Social, que é para a gente ver, né, se os valores estão corretos. A competência que a gente estava trabalhando, a folha mensal, e aqui, ó, deixa eu desmarcar, mas tudo isso aqui são relatórios, então a gente tem 8 relatórios aqui para ajudar vocês. Alguns relatórios vocês já conhecem e outros vocês ainda não conhecem. Esse aqui, ele é um relatório, vamos dizer que ele é novo, né? Mas é para vocês verem as configurações da empresa e de serviços. Vocês só conseguem ter acesso a esse relatório por aqui, tá? Então, se vocês quiserem ver configurações, cliquem aqui, selecionem esse relatório e deem um OK.
E aí, o que vai aparecer aqui? As informações de E-Social. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Ó, então aqui, ó, ele aparece se a empresa está no E-Social, então a minha empresa está no E-Social, eu estou no ambiente de testes, tá? A minha empresa é uma matriz, né, então ela é uma centralizadora. A classificação tributária da minha empresa é pessoas jurídicas em geral. Ela tem o regime normal, não é optante pelo simples, tá? E aqui embaixo, ó, eu tenho as informações de, por exemplo, o KNAI da empresa, o código FPAS, o código de terceiros, o percentual de terceiros, o valor do INSS da empresa, o RAT, o FAP, o Prolabore do autônomo, né, ali o 20%. Basicamente é isso, tá? Então, para que a gente tem essas informações? A gente meio que quis ter um relatório para que eu pudesse ter as minhas informações consolidadas em um lugar só, para ficar mais fácil de vocês verem, né? Se alguém, por exemplo, digamos assim, o suporte me pediu o FAP da minha empresa, ou o RAT, né? Envie esse relatório, que daí ele já tem todas as informações, ó, ele já consegue ver qual é a classificação tributária, se a empresa é optante pelo simples ou não, qual é o código FPAS, qual é o código de terceiros, né? Então aqui já tem todas as informações. Fica mais fácil para vocês e fica mais fácil, né, para o técnico que estiver ajudando vocês também, tá? Então sempre que vocês precisarem de uma configuração geral, podem usar esse relatório. É basicamente para ajudar vocês mesmos, né, a, a verem onde é que estão as informações, tá? Certo, pessoal? Então, esse relatório aqui, ele vai ajudar bastante vocês nessa questão aí de, quais as configurações da minha empresa, quais são as minhas informações. Depois, a gente tem esse relatório aqui, ó, rúbricas, incidências, soma na base de cálculo. Para que ele vai servir esse relatório? Para a gente ver justamente as incidências das rúbricas, tá? Da gente pegar aqui a rúbrica e ver as suas incidências, certo? Então, aqui a gente consegue ver, ó, a rúbrica horas normais, que foi lançada, então só vai aparecer as rúbricas que foram calculadas, tá? E aí a gente consegue ver aqui as incidências do sistema e as incidências do e-social. E a gente consegue ver se mais ou menos uma está batendo com a outra, tá? É bom também para a gente estar analisando, né, se aqui tem INSS social e para ver aqui se na soma da base de cálculo também tem essa informação, da mesma forma para o FGTS e para o imposto de renda, tá? Depois a gente tem o resumo e o extrato. Esse aqui vocês já conhecem, porque é o mesmo que está aqui em relatórios, folha, resumo e extrato, tá? É a mesma coisa. Também vai ajudar quando vocês precisarem conferir alguma coisa. O resumo, então, né, vai trazer ali resumidamente tudo que foi calculado, né? Deixa eu terminar de carregar. Então, deixa eu carregar ali, então, deixa ele terminar o processo dele. Beleza. Então, aqui ele vai pegar, então, ó, o total de rúbricas, né? O total que foi calculado em cada rúbrica. Então, aqui temos rúbrica de horas normais, com 9.000, horas extras 60%, 27,27, e o reflexo, então, 5,24, que deu ali um total de 9.032, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, né, para vocês verem. Mas assim, pessoal, basicamente, né, para vocês verem aí os totais de cada rúbrica, pode ser, né, que em alguma conferência vocês utilizem ele, tá? Então tá aí também para ajudar vocês da mesma forma que o extrato, né, o extrato mensal ali para tirar ali um resuminho por empregado, né? O extrato então aqui por empregado, o que foi calculado para cada um, tá? Deixa ele terminar de processar aqui. Opa, deixa
que eu fechei muita janela. E aqui depois, na outra coluna, a gente começa com o analítico de GPS. Esse aqui, pessoal, é o que eu acredito que é o que vocês mais utilizam e é o que vocês mais vão utilizar para a conferência, tá? Então, ele vai trazer ali certinho os valores da parte de segurados, da parte da empresa, da parte de terceiros e o valor total, né, a recolher aí de previdência que tem que dar no final, tá? Então, aqui nesse caso, ó, para essa empresa, né, o analítico de GPS, ele deu aqui o valor a recolher de R$ 2.943,08, tá? Esse relatório a gente pode usar para conferir com a DCTF Web, porque eles são bem parecidos, tá? E aí, a maneira, né, de encontrar as informações por esse aqui fica muito mais fácil para a gente entender onde é que estão as diferenças, tá? Eu estou com um exemplo aqui de uma diferença, tá? E eu já vou mostrar para vocês. Depois a gente tem o encargos INSS, tá? E esse aqui também vocês já conhecem, que é esse aqui, relatórios de encargo INSS, que é a relação de bases, tá? Vocês já conhecem. Também é bem importante para a gente estar visualizando as informações, né? Se tem alguma diferença, se não tem. Deixa ele terminar de processar ali para mim dar um zoom para mostrar para vocês. Então, aqui, deixa eu botar um zoom aqui de 150. Ó, então, aqui a gente consegue ver os empregados, a base de cálculo de cada um, né? A taxa do INSS e o valor de INSS, né, de cada um, ok? Então, esse aqui, ele é bom para quando tem diferença na parte de segurados, a gente consegue vir aqui e ver mais ou menos, né, o que foi calculado de base e o valor de INSS, tá? Então, a gente consegue aqui ver mais ou menos o que aconteceu, se deu alguma diferença, por que deu essas diferenças, tá? Outro relatório é o demonstrativo INSS Sistema e INSS Social, que ele também está aqui em relatórios, encargos, relatórios folha, demonstrativo de INSS folha e INSS Social, tá? É o mesmo e ele é muito importante para a gente fazer as conferências, tá? Principalmente, ó, deixa eu voltar aqui no botão reticências, a gente consegue selecionar essa opção aqui, ó, emitir apenas colaboradores com divergências de valores. Se eu desmarcar, ele vai aparecer todos os meus colaboradores, certo? Os meus 3 colaboradores. Mas, muitos deles já estão certos, né? Por exemplo, aqui, ó, o empregado 1 e o 3, ó, se a gente for comparar, fazer então aqui o valor INSS e o valor calculado aqui pelo E-Social, ó, no caso, digamos que tem uma barreira aqui, ó, e a gente compara o valor do sistema e o valor do E-Social. Então, o que foi calculado, né, pelo sistema, que é essa coluna aqui, e o que foi calculado pelo E-Social, tá? E aí, se der alguma diferença, a gente consegue fazer a comparação ali. Aqui, nesse caso, a gente viu que teve uma diferença, né? Depois já vou mostrar para vocês a diferença, tá? Que, no caso, já aparece aqui na diferença da base, tá? Depois a gente vai ver o porquê que aconteceu essa diferença. Mas, só para vocês saberem, tá? Eles estão enviados, certo? E se eu quiser ver somente aquele que somente aquele que teve divergência, a gente clica aqui no botão reticências, seleciona essa opção, emitir apenas para colaboradores com divergências de valores, e aí ele vai emitir somente para aquele empregado que deu a diferença, tá? Depois já vou vir aqui e ver com vocês essa diferença, tá? E, por fim, a gente tem o analítico INSS Retorno E-Social. Pessoal, para que serve esse relatório? Esse relatório aqui é interessante, é bem importante, porque se eu não tenho acesso à DCTF Web, eu posso olhar esse relatório. Esse relatório significa o quê? Exatamente o que foi para o E-Social, o que o E-Social calculou. Então, esse relatório ele vai estar, o espelho, ele é igual, tá, à DCTF Web.
Se a DCTF Web está com erro, esse relatório vai estar igual a DCTF Web, porque ele também vai estar com erro, tá? Vocês só podem emitir esse relatório a partir do momento que vocês enviaram um fechamento para o e-social, tá? Que daí ele vem com as informações do sistema e do e-social certinho, né? E aí ele consegue, então, pegar os valores e colocar aqui nesse analítico, tá? Esse relatório é muito importante para ser comparado com o analítico de GPS. Aqui, ó, esse aqui. Para a gente ver se os valores estão batendo, tá? Então, aqui, ó, o analítico de GPS, o final dele, ó, deu 3.466, tá? E isso aqui é o quê? O que foi calculado pelo sistema. Já o analítico aqui de INSS do e-social, deixa eu tentar botar um do lado do outro. Eu diminuir um pouquinho esse aqui. Vou tentar botar aqui um do ladinho do outro. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver muito bem. Deixa eu tentar botar isso aqui mais pro lado. Ó, então aqui, ó, o analítico das contribuições sociais consolidadas, né? Vamos fazer o cálculo aqui. Que daí, esse aqui a gente tem que somar. A gente tem que somar o total de segurados, que foi 869,42, mais o 2.601,33, que é o valor aqui de baixo, tá? Deu 3.470,75. E a empresa, né, o analítico de GPS, deu 3.466,94 centavos, tá? Essa diferença, deixa eu fazer aqui a diferença, 3.466,94, deu uma diferença aí de mais, deu uma diferença aí de mais ou menos uns R$3, né, que é o valor aí de INSS. Eu já vou mostrar para vocês o porquê que deu essa diferença, tá? A gente vai ver juntos aí e corrigir essa diferença aí que aconteceu, tá? Mas assim, para vocês saberem que quando der, não quando der diferença, mas assim, de uma forma geral, tá? Utilizem esses dois relatórios para fazerem conferências. Pega o analítico de GPS, o valor total a recolher, e pega esse analítico aqui do e-social, e pega aqui o valor final, né? Só não me esqueçam de somar com esse primeiro valor aqui, tá? Então, pega essa parte aqui de segurados, mais o total das contribuições, soma e compara com esse valor que deu aqui, tá? Se der diferença, a gente tem que olhar qual é a diferença, por que deu essas diferenças, certo? Então, de relatório, era isso, certo? Pegar ali os relatórios, emitir e ver as diferenças. Agora, eu vou corrigir essa diferença com vocês. O porquê que deu essa diferença, né? Tem algumas pessoas pedindo para mim repetir. Pessoal, só para frisar bastante, tá? Para deixar bem claro, tá? A gente estava emitindo esse analítico de INSS retorno e-social, que ele é o retorno do e-social. Ele é exatamente o que foi para a DCTF Web, o que o e-social calculou, tá? Então, esse aqui, analítico INSS retorno e-social, que ele também está aqui em relatórios, encargos, e-social, retorno do evento de fechamento, analítico de GPS. É esse relatório. Ele é exatamente o que o e-social calculou, tá? Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Beleza, então. Bom, pessoal, desculpa, é que deu algum probleminha aqui na tela, mas já voltamos, tá? Continuando, esse aqui é exatamente o que veio do e-social, o que o e-social calculou, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, como é que o e-social está calculando? Só olhar esse relatório aqui que vocês vão ver exatamente o que o e-social calculou, tá? Só que para a gente saber o valor total,
a gente tem que somar, porque ele vem separado, tá? Ele vem separado a parte de segurados com o total aqui da empresa, tá? Então, esse 2.077 com o 523 do terceiros, deu 2.601, mais o 869, 2.601 com 33, mais 869 com 42. Vai dar 3.470 com 75. Então, o total de INSS a recolher que o E-Social calculou foi isso aqui. Isso aqui, teoricamente, está certo, tá? Então, isso aqui foi o que o E-Social calculou. Agora, a gente tem que ver o que o sistema calculou. Aí agora a gente tem que ver o que o sistema calculou, porque a gente já viu o que o E-Social calculou. O E-Social calculou 3.470 com 75. Agora a gente tem que ver o que o sistema calculou. Para a gente ver o que o sistema calculou, a gente tem que fechar esse relatório e emitir o analítico de GPS, tá? Que daí ele vai totalizar, que vai ficar mais fácil de entender. Então, a gente vem aqui, totaliza, e aí ele já traz certinho para a gente. E aí o sistema, então, né, calculou aqui para a gente 3.466,94. Então, o E-Social, fechei a calculadora, né, mas deu 3.460 com alguma coisa ali, né? E o sistema deu 3.466,94. Então, deu diferença. Quer dizer o quê? Um dos dois está errado. Ou o E-Social está errado, ou o sistema está errado. E aí é isso que a gente tem que avaliar agora. E tem que fuçar dentro do sistema, procurar mesmo onde é que está essa diferença, tá? Como é que a gente vai achar essa diferença? Primeira coisa, bota um relatório do lado do outro. Opa, para diminuir o zoom aqui. Botar aqui um analítico de GPS de um lado. Deixa ele pensar aqui. Vou botar ele aqui no cantinho, como eu tinha botado antes, tá? E vou abrir o outro relatório também. Vou tentar pegar ele aqui sem fechar isso aqui. Aqui. E vamos lá. Então, aqui está o analítico de GPS do sistema e aqui o do E-Social. Então, aqui do lado esquerdo é o que o sistema calculou e do lado direito é o que o E-Social calculou, tá? Deixa eu tentar, eu queria deixar ele bem certinho ali para vocês verem. Eu vou deixar o 100% mesmo do zoom, tá? Se precisar, depois eu aumento de novo. Mas, ó, só para vocês verem. Deixa eu botar aqui, 869,42 mais 2.601,33. Então, um deu 3.466,94 e o outro 3.470,75. Tá? Então, temos uma diferença. Agora, a gente tem que ver aonde está essa diferença. Primeiro, vamos para a parte mais fácil para a parte mais difícil. Então, o mais fácil para a gente é olhar o terceiros, né? Terceiros, geralmente, está tudo certo. Então, a gente vem aqui e compara, ó. O total de contribuição de terceiros calculado pelo E-Social deu 523,86. Do sistema, deu 523,86. Então, isso aqui está certo. Terceiros, a gente não precisa se preocupar. Vamos para a parte da empresa agora. Parte da empresa, então, o total deu 2.077,48, calculado pelo sistema.
calculado pelo E-Social, R$ 2.077,47. 1 centavo de diferença ali é arredondamento, tá? Não tem problema. E aí, a gente compara, também não é a parte de empresa. Sobrou para a gente a parte de empregados. O sistema calculou 865,60 e o E-Social calculou 869,42. Então, aqui temos a diferença, né, na parte de segurados. Beleza, achamos que está na parte de segurados essa diferença. Agora, como é que a gente faz para encontrar o que ocasionou esse erro? A gente pode fechar esses relatórios e assim, pessoal, como é na parte de segurados, né, parte dos empregados, a gente tem um relatório bem específico para isso. Tem aqui na conferência de... aqui na conferência de INSS, o relatório demonstrativo de INSS Sistema e INSS E-Social. Então, sempre que vocês tiverem diferenças na parte de segurados, emitam esse relatório. Esse relatório é muito bom, tá? Porque a gente consegue ver certinho o que o sistema calculou e o que o E-Social calculou. E também tem aquela opção que eu mostrei para vocês, né? Emitir apenas colaboradores com divergências de valores. Se eu desmarcar, vai aparecer todo mundo, né? Só que assim, às vezes aparece todo mundo, aqui no meu exemplo eu só tenho 3 empregados, que daí é para ficar mais fácil para vocês verem. Mas, digamos assim, empresas que tenham 500 funcionários, 100 funcionários, é muito, não é? Então, para a gente pegar só aqueles que têm diferença, a gente marca aquela opção para ficar mais fácil. E aí, somente aqueles que têm diferença, a gente consegue, então, tá avaliando, né? E vendo o que ocasionou essa diferença. Então, aqui para esse empregado, ó, a base de cálculo já está diferente, né? Então, deu algum probleminha aí na base de cálculo desse empregado. O valor de INSS que foi calculado pelo sistema foi 419 e o que foi calculado pelo E-Social foi 423. Então, tá aqui a diferença ali dos R$3 e pouquinho, né? A diferença da base foi de 27,27, tá? Como é que eu vou achar o que ocasionou isso? A gente vem aqui no cálculo da folha desse empregado, do João, e aí a gente vai vendo as rúbricas, a gente vai vendo os valores. A diferença de base que ocasionou, ó, que está aqui, foi de 27,27, né? R$27,27. Aí, aqui na folha, a gente tem que olhar uma rúbrica que tem um valor aproximado a 27,27. A rúbrica que nós temos é essa daqui, ó, 202, certo? Que podem ver aqui o valor 27,27, certo? Então, achamos uma rúbrica com um valor aproximado. Agora, a gente tem que ver o porquê que ela não foi calculada. Vamos fazer um cálculo manual aqui de INSS para a gente ver. Para a gente calcular o INSS, a gente vem aqui na base, né, do INSS mensal. Ó, se a gente for ver, não está pegando a rúbrica 202. Mas ela faz base, não faz? Que é hora extra. Vocês não concordam comigo que hora extra tem incidência de INSS? Mas aqui não está fazendo parte. Se eu vim aqui somar as bases, o 4.000 mais o 5,24 vai dar 4.005,24. Mas está errado. Era para dar 27,27. Ó, o 4.032,51 que o E-Social calculou. Lembram do relatório que o E-Social calculou 4.032? Vamos abrir aqui de novo para vocês verem. Opa, não é esse relatório aqui. Esse relatório aqui. Ó, o sistema botou aqui a base 4.032,51, que foi o mesmo que deu aqui pra gente. Pois é, o sistema não calculou 27,27. Deu 4.005,24, ó. Então, quer dizer o quê? Nesse exemplo, o sistema está errado e o E-Social está certo. Beleza, achamos que é o sistema. Então, agora a gente tem que ver o porquê que aconteceu isso. E a gente vai olhar onde? Nessa rúbrica.
né? Porque é essa rúbrica que está com problema. Então, a gente vem aqui, clica nessa rúbrica, pode dar um duplo clique aqui em cima, que vai abrir o cadastro da rúbrica, tá? E aí, onde é que foi a diferença? Foi no sistema. Então, a gente tem que olhar onde? Na guia Soma na base de cálculo. Concordam comigo? Porque o E-Social está certo, então isso aqui está certo. Só que aqui na soma na base de cálculo está errado. Por que está errado aqui? Aí a gente vai ter que analisar, né, as incidências e ver as incidências de INSS. Aqui a gente tem imposto de renda, a gente tem INSS empresa mensal, INSS RAT, INSS terceiros. E aí? Não temos INSS mensal. Aqui no E-Social, ó, INSS, ele está dizendo que faz base, tem base mensal. Aqui na soma da base de cálculo não temos, né? O que vai acontecer? O E-Social calculou e o sistema não, tá? Por que eu mostrei isso para vocês? Pessoal, muita gente, tá? Acontece diferenças por causa disso. Criou uma rúbrica, essa daqui é uma rúbrica que foi criada, né? Eu mesma criei essa rúbrica. E aí eu fui colocando as incidências e esqueci do INSS, tá? Isso acontece muito, dá muita diferença por causa disso, tá? Às vezes não é nem o INSS mensal, porque ali eu fiz um exemplo para ficar mais fácil. Às vezes é o INSS RAT mensal, que daí dá uma diferença lá na parte da empresa. E aí a gente tem que ficar olhando mesmo até achar essa diferença, até ver onde é que está essa diferença, tá? Então, pessoal, a gente chegou até aqui, né? Vimos que está faltando ali a incidência, mas é um alerta para vocês. Quando forem criar uma rúbrica, olhem certinho quais são as incidências, né? O que incide. Para ficar mais fácil, a gente tem uma dica para vocês. Eu quero criar uma rúbrica, por exemplo, Vamos dar um exemplo aqui da hora extra mesmo, tá? Aqui eu quis criar uma rúbrica de hora extra 60%. Vamos dizer que a gente quer criar uma rúbrica de hora extra 70%. Como é que a gente faz? Vem aqui, ó, no botão editar e procura a rúbrica de hora extra padrão do sistema. Por quê? A padrão do sistema a gente sabe que está certo, né? Então, vem aqui na rúbrica padrão do sistema, clica com o botão direito do mouse. Aqui na guia geral, tá? Clica com o botão direito do mouse, copia o registro, dá um novo e cola o registro. A partir do momento que vocês fazem isso, ó, todas as incidências ficam iguais. E aí não tem o perigo de vocês esquecerem de botar uma incidência ou não, tá? Aí vocês conseguem saber que está tudo certo. Pode mudar um nome, né? Por exemplo, hora extra 70%. Mudem aí o que tiver que mudar, tá? Mudem aqui a taxa, a configuração e tudo mais, tá? E aí, a partir do momento que vocês lançarem essa rúbrica, vocês vão saber que está certo, porque ela já vem certinha conforme o sistema, tá? O nosso exemplo ali, que é a rúbrica 202, está errada, né? Está faltando uma incidência, por isso que deu essa diferença no cálculo. Para vocês verem que é uma diferença mínima, uma diferença bem pouquinha, né? Mas que, ó, já deu errado, já deu a diferença. E aí, por conta disso, a gente vai ter que fazer todo um processo para arrumar. Como é que a gente vai arrumar? Primeiro, vamos incluir a incidência aqui, né? Eu não sei qual é a incidência. Vai lá na rúbrica de hora extra, a padrão do sistema, e vê qual é a incidência. No caso aqui, é a 9, está faltando, né? Bate uma foto desse daqui, pega a outra rúbrica e vai comparando, né? Vai comparando, bota uma aqui do lado da outra, ó. Deixa eu ver se dá de abrir duas. Acho que não dá de abrir dois cadastros de rúbrica. Mas bota uma do lado da outra, baixa uma foto aí e faz a comparação. E vê o que está errado, o que está diferente, tá? Aqui no nosso caso era simples, né? Era só um exemplo para mostrar para vocês. Faltou, então, aqui a incidência 9. Vamos incluir a incidência 9. Vamos gravar. Aqui a gente vai gravar ou como alteração ou como retificação. Alteração é quando eu realmente estou alterando. Retificação é quando eu errei e quero arrumar. Nesse caso, eu esqueci de colocar aquela incidência. Então, foi um erro meu. Eu errei, eu não coloquei antes da incidência.
Então, como eu vou botar agora e eu vou ajustar, eu vou gravar como retificação, tá? Então, aqui na guia Soma na Base de Cálculo, tem aqui a incidência 9, INSS mensal. E agora, como é que a gente faz para arrumar lá da DCTF Web? Como é que a gente faz para arrumar a dúvida social? Aí, ó, quando dá essas diferenças, o que a gente tem que fazer? Vamos fechar aqui os relatórios. Para ajustar, primeiro de tudo, reabre a competência. A gente já enviou o fechamento, agora a gente tem que enviar a reabertura. Então, vem aqui nos eventos periódicos, coloca a competência ali de março, seleciona efetuar reabertura e envia para o e-social. Até aparecer essa mensagem, eventos periódicos enviados com sucesso. Dá um OK e vamos aguardar a validação desse evento. Pessoal, estou indo muito rápido? Estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo entender? Qualquer coisa vocês podem enviar ali para mim no bate-papo, tá? Às vezes eu me empolgo e começo a falar muito rápido, mas só vocês me falarem ali que eu dou umas pausas, tá? Então, aqui a gente está com a reabertura em processamento, já foi enviada. E agora, o que a gente faz? A gente tem que excluir os eventos periódicos, tá? Por que a gente tem que excluir? Porque eu enviei errado para o e-social. Então, eu excluo para depois retificar. Ah, mas eu não posso mandar em cima? É melhor não, tá? É melhor vocês excluírem e enviar depois, porque daí zera aquele valor lá dentro da DCTF Web e aí depois você envia de novo, para não dar nenhuma confusão, né? Já que está fazendo ali todo o procedimento de novo, faz as coisas certinha, né? Faz as coisas ali bem ajustadinhas, que daí vai dar tudo certo, tá? Então, tem que excluir a remuneração e o pagamento. Só que, pessoal, se já foi enviado o pagamento, tem que enviar primeiro a exclusão do pagamento e depois da remuneração, tá? Nesse caso da exclusão, selecionem primeiro o pagamento e excluam ele primeiro do e-social. Depois que ele for validado, vocês podem excluir a remuneração. Ah, mas eu não posso excluir os dois juntos? Até pode, tá? Só que se vocês clicarem os dois juntos, a remuneração vai ficar invalidada, tá? Vai invalidar por quê? Porque meio que o sistema, ele vai tentar processar ela primeiro antes do pagamento, tá? Aí ela vai lá para invalidados. Se ela for para invalidados, é só selecionar o evento e enviar de novo para o e-social, tá? Mas assim, para não acontecer nenhum problema de invalidação, envia primeiro o pagamento, aguarda a validação do evento de exclusão do pagamento e depois envia a exclusão da remuneração, tá? Vou ensinar aqui para vocês o procedimento certinho. Então, a gente aguarda a validação do evento de exclusão do pagamento. Foi validado, agora a gente vem aqui, seleciona só a remuneração, né? E envia também a exclusão. Aqui em excluir e-social, tá? Seleciona os eventos aqui que vocês querem excluir. Pessoal, eu poderia excluir só o empregado 2? Poderia, tá? Como aqui os meus são pouquinhos, eu vou excluir de todo mundo. Mas no caso de vocês, seleciona só o evento que realmente tem que retificar, tá? Que é só aquele empregado que deu a diferença. E aí, exclui do e-social, tá? Aqui do meu eu já excluí os 3. Eu tinha até esquecido de falar para vocês antes, mas pode excluir só aquele mesmo que deu a diferença, tá? Não precisa excluir todo mundo. Até para não dar muito trabalho para vocês, né? Excluam só aquele mesmo que deu a diferença, tá bom? Aqui, claro, né, no meu exemplo é muito mais fácil porque eu só tenho 3 empregados. Agora, quem tem 200 empregados, aí fica mais difícil. Aí vocês podem excluir somente aqueles empregados que deram a diferença, tá bom? Acompanhem a exclusão desses eventos, né? Não me esqueçam de acompanhar para não dar nenhum problema, tá? Porque às vezes, ó, vocês
botam para excluir, vão lá, tentam excluir outro evento e aí invalida porque esses eventos ainda não foram completamente validados. Então, vem aqui e aguarda um pouquinho até que eles sejam processados, tá? Não demora muito, não costuma demorar muito. No meu caso, demora mais porque é ambiente de testes, mas se vocês, no máximo um minuto, eu acho que já valida os eventos, tá? Vamos aguardar aqui, então, a exclusão do evento de remuneração. E depois que eles já foram validados, ó, então, se a gente vier aqui no botão validados, ó, periódicos, o evento de fechamento da reabertura que eu tinha feito antes, tá? Só para teste. E depois aqui o evento de fechamento de reabertura. Não tem mais nenhum evento aqui. Por quê? Eles já foram excluídos, tá? Aí a gente vai ver aqui, ó, em não periódicos, os eventos de remuneração e de pagamento que foram excluídos. Então, eles somem daqui da guia periódicos, que é para quê? Para alertar vocês de que ainda não foi enviado os eventos, tá? Como vocês excluíram, ele não está mais aqui, tá? Agora, a gente precisa enviar eles de novo, certo? Mas antes, a gente precisa calcular a folha para retificar aquela informação que a gente alterou da rúbrica, né? Então, aquela rúbrica a gente mudou, a gente colocou a incidência do INSS, e aí, como foi um erro do sistema, né? No caso, não um erro do sistema, né? Mas a diferença estava na parte do sistema, a gente tem que recalcular a folha, tá? Então, vamos vir aqui, vamos recalcular a folha dos empregados. Pode ser somente daquele empregado específico que estava com erro, tá? Se recalcular de todo mundo, se tiver mais alguém com aquela rúbrica, vai ajustar, tá? Então, vocês que escolhem, se quiserem recalcular de todo mundo ou só daquele empregado, tá? Eu recalculei aqui a de todo mundo. Vamos esperar aqui o cálculo da folha, beleza? Se vocês quiserem, podem estar vendo o cálculo para ver se ajustou, né? Então, aqui o empregado 2, que era o João, ó, ele estava ali com problema na rúbrica 202, o valor de 27,27. Vamos ver agora se agora o sistema considerou. Ó, agora o sistema já marcou a outra rúbrica ali. Porque agora é para estar certo, né? Então, vamos enviar para o e-social e a gente pode emitir de novo os relatórios para ver se deu certo. Então, vamos lá. Eventos de remuneração e de pagamento, posso enviar os dois juntos, tá? Pode marcar os dois e envia para o e-social de novo. Vamos aguardar a validação. Então, aqui os eventos de remuneração entraram em processamento. Vamos esperar um pouquinho. A Alane, ela fez uma pergunta bem interessante. Ela falou assim, ó, se a rúbrica estava errada, como que calculou a dos outros empregados certo? Alana, acho que eu não mostrei para vocês, acho que foi erro meu, tá? Desculpa. Assim, ó, vou pegar aqui todos os meus empregados, só para vocês verem uma situação. A rúbrica que eu alterei ali foi a rúbrica 202, que foi a rúbrica de hora extra, 60%. Eu só lancei essa rúbrica para esse empregado, ó, só para o João. A Maria não tem e o Pedro não tem. Por isso que só deu o erro nesse ali. Entendeu? Porque assim, ó, somente essa rúbrica aqui que estava com problema e eu só lancei essa rúbrica para esse empregado. Os outros empregados, como não tinha incidência da rúbrica, eles calcularam o INSS normal. Entendeu? E aí, o João, que foi o premiado com aquela rúbrica de hora extra,
foi o que deu erro, né? Porque a rúbrica foi configurada errada. Na hora que eu criei a rúbrica de forma errada, lancei para aquele empregado e aí ele deu errado, tá? No caso, o cálculo do INSS dele deu errado, tá? Os outros não tinham rúbrica, então eles ficaram com o valor certo, tá bom? Vamos continuar aqui no nosso processamento. Ó, a remuneração já foi enviada, agora temos aqui o pagamento. Vamos esperar mais um pouquinho. A Alane disse que entendeu, beleza. Alane, se tiver dúvida ainda, pode retornar, tá? O pagamento aqui também, então, foi validado, tá? Então, aqui no botão validados, periódicos, tem aqui as remunerações e os pagamentos também, tá? Agora, para finalizar, o que precisa? O fechamento, isso mesmo. Tem que ter o fechamento, pessoal, não pode esquecer, tá? O último evento aqui embaixo, ó, tem que ser um fechamento, tá bom? Daquela competência, o último fechamento, o último evento tem que ser o fechamento, tá? Então, vamos lá, enviar o fechamento. Seleciona aqui o evento de fechamento, informa o responsável e envia para o e-social, tá? Apareceu essa mensagem, eventos periódicos enviados com sucesso, quer dizer que o seu evento foi para o e-social. Então, vamos vir aqui e vamos acompanhar, então, aqui na guia em processamento, o envio do fechamento. Algumas pessoas estão perguntando quanto tempo vai durar o treinamento. Pessoal, já estou finalizando, tá? Só vou enviar aqui o fechamento e vou emitir os relatórios ali para vocês verem, tá? Ó, o fechamento aqui, então, entrou em processamento, tá? E aí, a partir do momento que esse fechamento for validado, a gente consegue emitir os relatórios para estar fazendo a conferência. Só vou esperar aqui validar e eu já mostro para vocês ali os relatórios de novo, tá? Ó, então, validou o fechamento, agora a gente vai emitir os relatórios. Pessoal, para ser mais fácil, então, relatórios aqui em Conferência INSS, tá? A gente pega o analítico de GPS primeiro, que é para a gente ver o que o sistema calculou. E a gente vai pegar... Oh, meu Deus. Se o sistema terminar de pensar ali. Terminar de emitir aqui o relatório. E aí, depois, a gente vai pegar esse outro aqui, ó. Demonstrativo... Desculpa, analítico INSS retorno e-social, que é para a gente ver o que o e-social calculou e a gente vê, né, se agora está certo ou não. Então, a gente bota um do lado do outro de novo e vamos ver se agora fechou os valores. Então, agora temos 3.470,76 do sistema e do e-social, calculado pelo e-social, temos 869,42 mais 2.601,33. 3.340,75, tá? Diferença de centavos, certo? Como no sistema está maior, não tem problema, tá bom? O importante é os dois valores estarem iguais. Certo? Então, agora sim, fechou os valores, tá? Então, agora eu tenho certeza que o que foi calculado pelo e-social está certo e está de acordo com o que foi calculado pelo sistema. Então, sempre, pessoal, deu alguma diferença, tem que ir a fundo, tem que analisar. Ah, não consigo encontrar, dá uma olhadinha de novo, faz uns cálculos, tá? Para a gente ver onde é que está a diferença. O que geralmente ocorre nas diferenças?
essa questão da incidência da rúbrica, né, que às vezes vocês criam rúbricas novas e esquecem de colocar na guia Soma na base de cálculo, ou aqui no e-social, ó, vocês colocam às vezes natureza das rúbricas errada, essa parte aqui, ó, às vezes está errado, tá? Para corrigir essa parte, tem que acessar o portal do e-social e ver qual é a natureza da rúbrica que está lá, tá? Ver se está certinho ou não. E também aqui, ó, essas incidências aqui, normalmente está errado também, tá? Então, tem que dar uma olhadinha e corrigir para tentar arrumar, tá bom? Então, pessoal, do nosso treinamento seria isso, tá? Agora eu vou olhar as perguntas de vocês. Antes de olhar as perguntas, eu quero pedir uma parceria aí para vocês. Quando vocês encerrarem esse treinamento, vocês vão ser direcionados para uma página igualzinha a essa daqui, ó, tá? Pode ser que quando vocês fechem o treinamento, apareça uma mensagem e tem um botão de continuar no meio da tela, tá? Vou pedir para vocês clicarem em continuar nesse botão que vai aparecer, tá? Não precisa ter medo, tá? É só um redirecionamento do nosso site para essa página aqui. E daí eu quero pedir para vocês que vocês voltem no treinamento para mim saber se vocês gostaram ou não, se vocês entenderam ou não, o que eu preciso melhorar, se vocês gostaram da minha apresentação, se o treinamento ajudou vocês ou não, tá? E aí eu quero pedir para vocês que deem um like aqui, ó, um gostei ou um não gostei, tá? Podem ser bem sinceros. E se vocês tiverem alguma sugestão, podia ser melhor, podia ser assim, aí vocês deixam aqui embaixo a opinião de vocês, tá? Queria pedir isso para vocês porque me ajuda e ajuda a gente a trazer novos conteúdos para vocês, tá? Então, queria contar aí com vocês para dar essa força aí para a gente estar sempre melhorando os treinamentos para vocês, tá? Agora eu vou responder as perguntas, né? Quem tiver dúvidas pode estar mandando, certo? Que daí eu vou responder então. E se precisar, eu demonstro aqui para vocês também, tá? A Cida perguntou se vai receber esse treinamento por e-mail. Cida, ali no... Deixa eu mandar aqui para vocês ali no bate-papo o nosso treinamento. Só pedir para a gente ali, que daí eu mando para vocês, tá? Ou se não, deixa o seu e-mail ali, que assim que eu conseguir, eu já mando para você a gravação desse treinamento de hoje, tá? Na Central de Soluções também vai ficar disponível, tá? Para quem tiver interesse, certo? E na quinta-feira a gente também vai ter outro treinamento, tá? Quem tiver interesse também pode estar acessando. A Cida já mandou ali o e-mail, a Simone também mandou. Isso aí, pessoal, pode mandar e-mail que depois eu mando a gravação para todo mundo, tá? Eu não vou prometer hoje, mas amanhã de manhã eu já consigo mandar para vocês, tá bom? Hoje à tarde não vou conseguir, mas amanhã de manhã eu já mando para vocês. Até porque a gente tem que converter o treinamento e aí demora um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Vamos ver as perguntinhas. Isso aí, podem mandando no e-mail que daí a gente vai anotando, tá? Pessoal, eu também queria avisar para vocês que esse e-mail que vocês vão enviar para a gente, talvez futuramente a gente use esse e-mail também para enviar convites de treinamentos para vocês, tá? Se por um acaso vocês receberem, é por causa disso. Se vocês não quiserem receber, é só retornar o e-mail que daí a gente para de enviar, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta é da Vera, e ela perguntou quais são as empresas que são obrigadas a enviar. A Karine também perguntou, o número 123456 também perguntou a mesma coisa. Então, essas 3 pessoas eu já vou fazer um resumão aí para vocês, tá? Já falei lá no começo, mas vou reforçar aqui, porque talvez vocês, às vezes, perderam, né, o início do treinamento e tudo mais, tá? Vamos lá, pessoal. Vou até usar aqui meu slide para responder essa pergunta. Gente, quem é que está obrigado a DCTF Web? Empresas do primeiro grupo e algumas empresas do segundo grupo, tá? Empresas do primeiro grupo são aquelas que faturaram acima de 78 milhões em 2016 e empresas do segundo grupo que faturaram acima de 4,8 milhões em 2017.
Empresa do Simples, pessoa física, empresa que foi constituída depois de 2017, não precisa enviar DCTF Web ainda, tá? Essas empresas continuam na GFIP, na CFIP ali normal, ok? Então, só quem está obrigada são as empresas do primeiro grupo e algumas empresas do segundo grupo, tá? O restante ainda não está obrigado. Ah, quando é que a gente vai começar a enviar? Pessoal, provavelmente só ano que vem, tá? O Simples, né, as empresas do Simples vão começar a enviar a folha só em setembro, né? Setembro, outubro e novembro ali. Então, a DCTF Web provavelmente que é só ano que vem, tá? Então por enquanto, vocês nem precisam se preocupar, tá? Se preocupem agora em enviar as admissões e as demissões, e aí vão se preparando para lá em setembro começar a enviar a folha. Mas desse teste web, por enquanto, vocês não precisam se preocupar, tá? Simples Nacional, por enquanto, está bem tranquilo. O Pedro Pereira dos Santos perguntou, eu sou do Simples, como que eu devo transmitir o CAGED e a RAIS 2019? Pedro, o CAGED, você não precisa mais enviar, tá? O CAGED, se você é do Simples e já enviou as admissões dos seus empregados para o E-Social, você já enviou as informações, você não precisa mais enviar, tá? O CAGED, teoricamente, ele já foi extinto, né, pelo E-Social, só mesmo aquelas empresas que ainda não enviaram nada de E-Social que ainda tem que enviar o CAGED, tá? Mas, Pedro, se a sua empresa já enviou o E-Social, já enviou, por exemplo, admissão, rescisão, não precisa mais enviar o CAGED, tá? A RAIS tem que baixar o aplicativo da RAIS, que ficou disponível, acho que disponibilizaram ontem, tá? Lá no site da RAIS está disponível, tá? O aplicativo, e aí tem que enviar através do aplicativo até o dia 17 de abril, tá? O prazo da RAIS estendeu ali, né? Foi até o dia 17 de abril. Pessoal, o sistema, a gente pretende liberar a RAIS. Se não for essa semana, vai ser na próxima, tá? Eu acredito que na quinta-feira a gente consiga, mas se a gente não conseguir liberar essa semana, a gente libera na próxima. E aí, assim que a gente liberar no sistema, a gente vai fazer treinamento, tá? Então, fiquem ligados na nossa agenda de treinamentos, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês a nossa agenda. Aqui, ó, na central de soluções, nesse primeiro link aqui da folha, ó, tem aqui embaixo, ó, treinamentos. E aí, o primeiro itemzinho aqui, ó, é a nossa agenda. Então, fiquem ligados aqui. E se tiver treinamento da RAIS essa semana, a gente já vai colocar aqui. E aí, na semana que vem, que é bem mais provável, tá? A gente já coloca aqui também, tá? E aí, quem mandou ali o e-mail, a gente vai estar avisando por e-mail, tá? Quando que vai ter treinamento da RAIS, certo? A gente consegue fazer, então, esse envio para vocês, esse lembrete para vocês, tá bom? Mas fiquem atentos aí à nossa agenda, salvem ela ali num lugar que vocês tenham acesso, porque a gente tá sempre com treinamentos novos aí para vocês, tá? Lembrando que amanhã a gente tem treinamento do INSS, do cálculo do INSS. Quem ainda não conseguiu entender como é que ficou, pode acessar o nosso treinamento de amanhã, tá? Então, vamos lá. Próxima pergunta. A Giane, ela colocou assim. Quando você fala que a empresa que envia a DCTF Web não envia mais a GFIP e CFIP com a parte da Previdência, sendo assim, como enviar a GFIP para gerar o FGTS sem informações previdenciárias? Sempre quando eu faço o envio, as duas informações, envia as duas informações em um arquivo só. Giane, quando eu falo ali que a empresa ali que já está obrigada a DCTF Web não precisa mais enviar a GFIP com a parte do INSS, que assim, a gente não consegue tirar essa parte, né? Mas é como se o governo não fosse mais ver aquela informação. Então, se você enviar, por exemplo, uma GFIP errada com a parte de INSS,
mas enviar da CTF Web certa, aquele valor de INSS da GFIP ninguém vai olhar. Então, vai ser desconsiderado. Tem que enviar junto, né, porque não dá para separar, mas por mais que esteja certo ou errado, ninguém vai olhar. Vai olhar o quê? A DCTF Web. A DCTF Web tem que estar certa. Agora, a GFIP, se você já está obrigado a DCTF Web, a GFIP não tem problema, tá? Agora, a DCTF Web tem que estar certa, tem que estar correta, tá bom? Claro que a GFIP tem que estar certa a parte de FGTS. Isso tem que estar certo. Agora, o INSS, ele vai ser desconsiderado. Ninguém vai olhar aquele valor, tá bom? A Rosângela, ela botou assim, ó. Estou com uma dúvida Estou com uma dúvida. No mês de janeiro, tinha uma empresa que estava obrigada e não foi feito a DCTF Web. Nós entregamos e pagamos o INSS pela guia da CECIP. Como que eu devo proceder neste caso? Rosângela, neste caso, você tem que fazer uma conversão da GPS que você pagou no DARF da DCTF Web. Se você já estava obrigada, tinha que ter pago pela DCTF Web, pelo DARF, tá? Eu vou pegar aqui para vocês uma situação que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Vocês vão ali no Google, tá? E pesquisem perguntas e respostas DCTF Web. Aí, a própria Receita, tá? Que disponibilizou. E aí, eu acho bem interessante essa explicação, porque daí eu consigo passar para vocês certinho como é que vai funcionar. Deixa eu só abrir aqui para vocês, daí eu mostro para vocês e já deixo o link aí para vocês estarem vendo, tá? Deixa eu terminar de abrir, porque aqui tá bem certinho o que é para fazer. Ó, aqui no item 1, ó, tem pagamento, DARF, saldo a pagar, abatimento, ajuste, tá? Se eu não me engano, é o item 1.10, tá? Cliquem aqui em cima e aí vai estar aqui, ó. Paguei indevidamente por meio de GPS, sendo que deveria ter usado o DARF. O que fazer? Que é bem essa situação aí da Rosângela. Ela pagou indevidamente pela GPS, mas ela já deveria ter usado o DARF, porque ela já estava obrigada. Então, ó, aqui tem toda uma explicação, tá? Não vou ler junto com vocês, mas assim, tem uma explicação e tem duas alternativas. Fazer o pedido de restituição, tá? E apresentar uma declaração de compensação via Perdecomp para pegar de volta aquilo que foi pago e compensar, então, pelo DARF, tá? Ou solicitar na Receita Federal a conversão da GPS em DARF via CIAF com o código 5041, tá? Então, tem duas formas. Ou você pode pegar de volta o valor e compensar depois, né, para fazer o abatimento, ou fazer a conversão. Pelo que eu vi, muita gente faz a conversão, opta pela conversão, mas isso é de cada um, tá? Deem uma lida, Rosângela, dá uma lida nisso aqui, tá? Nesse item 1.10 e vê o que fica mais fácil para vocês, tá bom? Tem essas duas hipóteses e uma das duas você vai ter que fazer. Por quê? Foi pago indevidamente pela GPS e tem que ser pago pelo DARF. Pessoal, a partir do momento que vocês estão obrigados a DCTF Web, tem que pagar pelo DARF, tá? Então, Rosângela, eu vou enviar para vocês esses perguntas e respostas e você dá uma lida no item 1.10, tá bom? Aí vai te ajudar melhor. Deixa eu ver se eu enviei para vocês. Foi. Aí vai te ajudar melhor a proceder nesse caso aí, tá? Lembrando que as perguntas e respostas foi a própria Receita Federal que disponibilizou, tá? Deixa eu voltar aqui para as perguntas de vocês. O Alesson, ele perguntou assim, houve alguma alteração na forma de conferência com a alteração do cálculo do INSS a partir de março de 2020? Alesson,
o cálculo mudou, tá? Então, a partir de agora, aquele cálculo básico que a gente fazia não é mais assim, né? Então, mudou. Vai ficar um pouquinho mais difícil olhar as diferenças, tá? Porque antes era muito simples, né? Ah, eu vou vir aqui, vou colocar o 9%, vou botar o 8%, vou botar o 11%. Antes era muito mais fácil. Agora tem que dar uma analisada melhor, tá? Mas assim, o que o sistema calcular, o E-Social também vai calcular, vai ser a mesma coisa, certo? A diferença do cálculo em si, eu acredito que não vai existir. Porque aqui no meu exemplo, eu já fiz a partir de março, que era justamente para vocês já verem também essa situação. Então, se eu vim aqui no demonstrativo INSS Folha e INSS E-Social, o E-Social já está calculando certo e o sistema também, ó, aqui no valor calculado, ó. Todos os valores já estão batendo, conforme a sua base de cálculo, certo? Então, provavelmente não vai ter muita diferença nisso aí, tá? E aí, para comparar, para fazer a comparação, não mudou nada. Acho que só olhando um para o outro a gente já consegue ver mais ou menos, né, essas situações, tá? O que vai mudar é que quando a gente calcular uma folha, né, por exemplo, aqui para o empregado 1, aqui, ó, o INSS aqui, que como está um pouquinho diferente aqui do lado, né, a partir da próxima versão do sistema vai ter esse mesmo botãozinho aqui amarelo, ó, aqui em cima, que é para vocês conseguirem entender melhor, tá? Então, o Alesson, na dúvida, vai ter esse botãozinho para ajudar vocês, tá? A partir do dia 18. A versão vai sair no dia 18, a próxima versão do sistema, e aí já vai ter esse botãozinho ali para vocês, tá bom? Que vai ser bem interessante, né, para vocês poderem fazer essas comparações. A Suelen perguntou do Simples Nacional. Pessoal, já expliquei, né? Quem é do Simples ainda não está obrigado a desse teste web, tá? Ah, e ela perguntou assim, ó. Quem é do Simples? Quem é do Simples e não está obrigado, não envia nada para o E-Social? Ô, Suelen, quem é do Simples Nacional envia o cadastro da empresa, as tabelas e a admissão e demissão de empregado, tá? Pessoal, quem é do Simples Nacional já está obrigado a enviar as admissões e as demissões, ok? Só não vai enviar a folha de pagamento, o resto tem que enviar, tá bom? A Aline perguntou ali do botão amarelo. A Aline ainda não saiu, tá? É na próxima versão, tá bom? Aqui, ó, no sistema, vai ter na próxima versão aqui um botãozinho amarelo. Por enquanto ainda não tem, tá bom? É porque a gente ainda não conseguiu disponibilizar para vocês, mas a partir do momento que a gente conseguir, isso vai ficar pronto no dia 18, a gente já libera para vocês, tá bom? Vamos por partes, pessoal. Então, vamos lá. Próxima pergunta aqui. A Simone perguntou se no sistema da domínio ela consegue emitir algum relatório mensal do envio do fechamento do E-Social. Simone, algum relatório mensal a gente não vai ter, tá? O que a gente pode ter aqui em relatórios informativos E-Social, relação de status dos eventos periódicos, que aqui vai mostrar basicamente remuneração e pagamento, tá? Mas você quer ali do fechamento, né? O único relatório que a gente tem é o botão validados, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, o botão validados. Aí aqui a gente pode estar filtrando só pelo evento de... Vou pegar aqui, ó, por evento informado, só pelo evento de fechamento. Vou botar aqui nenhum, pegar só o evento de fechamento aqui. Aqui, fechamento dos eventos periódicos. Grava, informa ali o período, e aí vai aparecer os eventos de fechamento, ó. Aqui, claro, né, teve o fechamento, eu fechei, reabri. Dá até pra gente filtrar pelo fechamento e pela reabertura.
E aí, ó, dá para emitir um relatório por aqui, só com esses eventos. Para não precisar enviar todos os eventos, né? Dá para enviar por aqui, tá? Não sei se isso aqui também facilita para vocês, tá? Mas é uma hipótese, ok? Então dá para fazer ali o filtro, né? Filtrar aqui as informações por evento informado, tá? E aí aqui no botão reticências a gente escolhe os eventos que a gente quer filtrar. É uma hipótese, mas assim, um relatório pronto hoje a gente não tem, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. A Ana Meira, ela fez uma pergunta assim, na conferência de valores, eu consigo visualizar o valor de fundo rural? Ana, quando o valor do fundo rural ele vai pela folha, ele aparece, tá? Ali por exemplo, ali aqui em relatórios, encargos e social, retorno do evento de fechamento analítico de INSS, se tiver a informação, ele vai aparecer. Vai sendo criada linha, né, conforme as informações que a empresa tiver, tá? Então, se a empresa tiver ali a informação, ele vai aparecer aqui. Se for lá pela escrita, né, quando o fundo rural vai pela EFDRINF, aí eu não saberia te dizer, tá? Eu sou mais da parte da folha, então eu não conheço muito bem, assim, o sistema da escrita, tá? Mas, assim, na folha ele vai aparecer, tá? Quando o fundo rural for pela folha de pagamento, tá? Da mesma forma lá dentro da DCTF Web, tá? Lá dentro da DCTF Web, ele também aparece. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. A Fabiana, ela falou assim, ó, eu selecionei o relatório demonstrativo de INSS Sistema e INSS Social e diz que não tem dados a emitir. Por quê? Fabiana, você enviou o fechamento para o E-Social? Tem que enviar o fechamento para o E-Social, senão ele não vai emitir mesmo, tá? Tem que enviar ali as remunerações, né, os pagamentos se houver, e enviar o fechamento. A partir do momento que você envia o fechamento, você consegue emitir ali com as informações, tá? Dá uma olhada ali, se quiser faz um teste, envia o fechamento e emite então esse relatório para você conseguir visualizar, tá? Mas tem que enviar o fechamento para o E-Social. O Hamilton dos Santos, ele perguntou se pode alterar a configuração do INSS no E-Social. Hamilton, você diz no próprio portal do E-Social? Assim, se estiver errado e se realmente for necessário, até pode, mas tem que tomar cuidado para que o sistema fique igual ao E-Social, tá? Não adianta você ir lá, colocar lá no E-Social que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que o RAT lá é 3 e aí no sistema fica 2. E aí na hora que você fizer o cálculo, vai ficar errado, né? Porque daí o sistema vai calcular uma forma e o E-Social vai calcular outro valor. Então tem que tomar cuidado. Lá no portal do E-Social é interessante vocês alterarem só em casos de extrema urgência, tá? Se não, alterem no sistema e enviem as retificações para o portal do E-Social, tá? Dá para alterar no sistema e enviar a retificação para o E-Social, sim, tá bom? Só ir ali, por exemplo, uma rúbrica. Faz a alteração na rúbrica e envia para o E-Social. Tem o botãozinho de enviar o E-Social do lado, então dá para fazer essa alteração, tá? A Andréia, ela colocou assim, ó, na parte que se refere ao E-Social,
não está buscando as outras entidades? Relatório de conferência de valores do INSS Sistema e INSS Social. Andréia, você está se referindo a esse relatório aqui, né? Relatórios, folha, demonstrativo de INSS folha e INSS social, né? Esse relatório aqui, ele é mais para a parte de segurados, ele não vai aparecer mesmo a parte de terceiros, tá? Ele não vai abranger a parte de terceiros, tá bom? A parte de terceiros, quando der alguma diferença, ela fica um pouquinho mais complicada, mas assim, não é nada muito que a gente não consiga resolver. Você vai emitir esse relatório aqui do analítico, deixa eu voltar aqui, né? Relatórios, encargos, e-social, retorno do evento de fechamento, analítico de INSS. Vai dar um OK. E aí, aqui embaixo, ó, ele aparece certinho o que foi calculado, certo? E aí, você vai emitir, por exemplo, o analítico de GPS, e ele vai aparecer o valor total. Deixa eu tentar botar aqui do lado a lado. Ó, então aqui deu 523,86 e aqui ele também dá o valor total. Se tiver alguma coisa errada, como é que eu posso conferir isso? A gente tem aqui no serviço, né? Aqui em INSS, a parte aqui dos 5,80. A gente pode vir aqui no botão reticências, olhar cada percentual e fazer a conta manual, né? Pegar ali a base de cálculo, aplicar o 2,5%, 0,20%, 1% e ir vendo se está batendo. E tem que ir vendo se está batendo com esses valores aqui, ó. Se tiver algum valor incorreto, tem que dar uma olhada para ver se lá no portal do E-Social o percentual estava de acordo, se ali o código de terceiro estava certo, tá? Então, tem essas formas aí da gente ir analisando, tá? A parte de terceiros, tá? Então, tem aqui os percentuais certinho, dá para fazer o cálculo. Lembrando que os cálculos têm que ser individual, tá? Não pode pegar os 5,80 e colocar na base de cálculo. Tem que pegar o 2,5, o 0,20, o 1,5 e o 0,60, tá? Que daí é para dar um cálculo bem igual ao E-Social, tá? Porque o E-Social ele faz por partes, tá? E se der errado, tem que ver se esse código de terceiros está igual ao que está lá no portal, se o código FPAS é o mesmo, né? Se os percentuais ali é o mesmo, tá? Então, daí tem que analisar ali a parte de terceiros. Andréia, deu alguma diferença para vocês aí da parte de terceiros? Se der e se precisar de ajuda, manda ali no bate-papo que eu tento te ajudar, tá? Então, vamos lá. Próxima pergunta aqui. O Rogério perguntou se tem como fazer a reabertura apenas de um empregado se der erro. Rogério, ali a gente fez de todo mundo, né? A gente fez a reabertura de todo mundo, excluímos eventos de todo mundo. Mas assim, você pode fazer a reabertura, mas a reabertura é geral, tá? A reabertura não dá para fazer só de um empregado. Tem que fazer a reabertura de todo mundo. E aí, na hora de excluir os eventos, seleciona só aquele evento específico, tá? Não precisa selecionar todo mundo como eu fiz. É só vir aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar de mostrar para vocês. Vem aqui na hora de excluir. Por exemplo, eu quero enviar as remunerações. Excluir é social. Não dá para mostrar para vocês porque a minha competência está fechada. Mas quando a gente vem aqui, vai aparecer os empregados ali. Só deixa selecionado, só deixa em azul aquele que está com erro. Aí exclui só aquele e depois você vai enviar somente as informações daquele empregado, tá? Aí dá para fazer assim.
Só um momentinho que eu tô lendo aqui as perguntas, tá? A Daiane, ela colocou assim, ó. Tenho 2 empresas que eu envio o pagamento, remuneração e depois o fechamento. Porém, o fechamento, ele envia, mas ele não aparece nos validados. Eu já entrei no portal do E-Social e ele aparece como encerrada a folha de pagamento. O que que pode ser? Daiane, o que que pode ser? Acessa aí o seu sistema, tá? Vem aqui no botão, no painel de pendências do E-Social, vem no botão validados, e aí você vem aqui, ó, na guia advertências, tá? Vem aqui e dá uma olhada se esses eventos não estão ali, tá? O que que acontece? Às vezes, por algum motivo, tá? Que provavelmente deve estar ali para você, o que que o E-Social ele entende? Ele vai receber esse evento de fechamento, mas dependendo do que acontecer com esse evento, digamos que ele tem um erro ali, mas é um erro tão pequenininho que o E-Social ele vai pegar esse evento e vai validar, vai dizer assim, tá tudo certo, tá ok. Mas tem esse erro pequenininho que é aquela pulguinha atrás da orelha. E aí o E-Social, ele vai validar, tá tudo certo, tá? Não vai ter problema nenhum com esse evento. Mas essa pequena situaçãozinha ali, ele vai jogar como advertência. Que é para você tomar cuidado, ter um pouquinho de atenção. Isso vai trazer algum prejuízo futuro? Vai trazer algum erro futuro? Não, tá? Aquilo ali tá validado, tá tudo certo. Mas é aquela situação que o E-Social, ele entendeu que estava certo, mas ele sabe que tem um deslize ali, tá? Geralmente acontece no cadastro de empregado, quando o CEP está errado, tá? Ele não vai invalidar o evento inteiro por causa do CEP, né? Mas ele vai jogar para advertência. No fechamento, ele pode considerar como, por exemplo, você tem um contribuinte, tá? Que ele não recebe mais Prolabore. Esse mês ele não recebe mais Prolabore. Só que o cadastro dele está lá no E-Social. E aí, o que pode acontecer? O E-Social, ele está dizendo assim, a sua competência está certa, todos os seus empregados estão certos, eu já recebi a remuneração de todo mundo, mas desse contribuinte eu não recebi. E aí, ele joga para advertência, que é para você ter atenção de que aquele contribuinte, ele não recebeu a remuneração, tá? Como o contribuinte realmente não recebe, teoricamente está certo, mas ficou essa pendência lá com o E-Social. Por quê? Você deveria ter feito a rescisão desse contribuinte e aí sim o E-Social não iria jogar como advertência, tá? Então, Daiane, dá uma olhadinha ali nas suas advertências para ver, tá? Novamente, aqui no painel de pendências, botão validados, guia advertências, tá bom? Se mais alguém tiver essa situação, dá uma olhadinha ali nas advertências. O Rogério, ele perguntou assim, qual é o relatório que mostra os valores referentes aos valores segregados que serão tributados na DCTF Web? Por exemplo, as alíquotas de cada um dos terceiros, salário maternidade, salário família. Rogério, o salário maternidade e o salário família, a gente consegue ver lá no analítico de GPS, tá? Aqui em relatórios e encargos analítico de GPS. Dá um ok. E aí aqui, ó, você vai conseguir dar uma olhada. Aqui eu não tenho, tá? Eu não tenho esses valores como exemplo, tá? Mas aqui, ó, só para você ver, tem aqui a parte de compensações, tá? E tem aqui, ó, salário família e salário maternidade. Aí você vai conseguir ver aqui o valor, tá? A discriminação do valor de terceiros, a gente não tem nenhum relatório que mostre. Só mesmo aqui o relatório, os encargos e social, retorno do evento de fechamento. Só que assim, né? Esse aqui é o valor exato que deu lá na DCTF Web. Se tá errado lá, tá errado aqui também, né? Então, às vezes, não ajuda muito. Mas, assim, aquela situação ali que eu falei anteriormente, né, para a Andrea, é válida para essa situação. Porque aqui, ó, a gente consegue ver os valores certinho. E aí, a gente pode vir aqui em Arquivo e Serviços e ver o percentual e ver ali mais ou menos o quanto que deu, tá?
ver ali os valores, então, discriminados, certo? Aí, Rogério, seria o analítico de GPS, né, para ver o salário maternidade, salário família. E aí, para a parte ali de terceiros, a gente não teria um relatório específico, tá? Deixa eu ver, tô vendo aqui as próximas perguntas, tá? Aqui eu tenho uma pergunta da Ana Meira, e ela perguntou assim: como que eu informo o fundo rural da Folha para enviar para o E-Social para gerar a DCTF com os valores? Pessoal, para informar o fundo rural, também não sei qual é a sua situação, mas assim, ó, vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Porque assim, o fundo rural, ele é um pouco, tem uma grande abrangência, né? Então assim, ó, vem aqui na Folha, aqui na Central de Soluções na Folha, e coloca aqui, ó, fundo rural. E aí, dependendo da situação, né, não sei o que você está procurando aí de fundo rural, mas aqui, ó, tem como calcular o fundo rural sobre a folha de pagamento, né? Tem aqui a parte ó, de como configurar a empresa para o evento de aquisição de produção rural com o fundo rural, tá? Que daí ele pega mais ou menos ali a escrita, pega um pouquinho da folha para enviar o evento S1250, tá? E aqui, ó, como tem a palavra fundo rural, essas informações aqui de DCTF Web, ó, vocês podem estar clicando e procurando ali pelo Ctrl F a palavra fundo rural, que daí dá para estar verificando algumas situações também, tá? Então, quem tiver aí interesse, só vir aqui na Central de Soluções, na parte da folha, e colocar ali fundo rural, que daí ele vai trazer para vocês, tá bom? Se eu for parar para explicar aqui agora, não vai dar tempo, tá? A gente tem aí 10 minutos para finalizar o treinamento, então eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas assim, acessem a Central de Soluções que vocês vão ver que tem bastante resposta ali, tá? O João Carlos, ele perguntou assim, poderia demonstrar os valores recebidos na DCTest Web ou por ser ambiente de testes não é possível? João, eu não consigo acessar a DCTest Web, tá? Lá no portal do ECAC eu não consigo acessar. Por quê? Eu não tenho um certificado, as minhas informações são todas fictícias, tá? Então eu não tenho nem como acessar a DCTest Web, tá? Eu tenho ali o relatório porque é ambiente de testes, né? E está vinculado ao E-Social. O E-Social, sim, ele tem um ambiente de testes, né? Então, se eu vim aqui, ó, eu consigo pegar as informações, eu consigo mostrar para vocês. Isso aqui é exatamente o que está lá dentro da DCTS Web. Se eu tivesse como acessar, ia estar exatamente isso aqui lá, ó, tá? Que são as informações que eu enviei. Mas, por eu ser ambiente de testes, por eu não ter um certificado, por eu ter dados aqui tudo fictícios, eu não tenho como acessar, tá? Infelizmente, a DCTest Web não foi liberado um ambiente de testes para a gente poder mostrar para vocês. E também a gente não tem como pegar informações originais e enviar para a DCTest Web, até porque a gente trabalha aqui tudo com banco de testes, né? Então, podem ver que é tudo informação fictícia, tá? A Suelen perguntou, e como transmitir a DCTF Web? Eu confiro o envio pelo ECAC? Suelen, sim, tá? Tudo lá dentro do portal do ECAC. Acessem o portal do ECAC, aí lá vai ter uma opção de demonstrações, demonstrativos e declarações, acho que é isso. Aí vocês cliquem ali e vai aparecer assinar e transmitir a DCTF Web. Cliquem ali naquela opção e aí vocês já vão automaticamente para a DCTF Web, tá bom? A Simone ela perguntou, gostaria de saber se só posso enviar a DCTF Web depois que o departamento fiscal enviar a REINFE, ou posso enviar independente do fiscal.
Simone, não, tá? Você tem que esperar a REINF. Não pode transmitir a DCTF Web se a REINF ainda não foi enviada, tá? Por quê? Porque a DCTF Web, ela precisa da REINF para estar passando a DCTF Web. Senão a sua DCTF Web vai ser incompleta, tá? Não pode. Tem que esperar o E-Social, tem que esperar a REINF e só então enviar a DCTF Web, tá bom? A Bianca perguntou, a entrega é apenas no ECAC ou tem algum botão que nos redireciona a transmissão? Bianca, só no ECAC, tá? A Receita Federal não deixou que nenhum web service tivesse ali, então, a DCTF Web, tá? Isso foi norma da Receita Federal e aí a gente não consegue tirar vocês do sistema e botar para a DCTF Web, tá? Então, tem que ser só pelo portal do ECAC. A gente, infelizmente, não consegue fazer esse redirecionamento, tá bom? A Vanessa, ela colocou aqui a respeito de retenção. Eu não sei se é isso que ela está me perguntando, tá? Mas eu vou responder aqui conforme eu entendi. Ela perguntou ali referente à retenção, e aí ela falou retenção de nota fiscal, e ela botou, sendo que neste mês sobrou o valor de INSS, já na DCTF Web aparece para pagar somente o valor a menor que os de terceiros. Vanessa, assim, ó, vou te explicar mais ou menos o que eu entendi, tá? Da sua pergunta. Você está se referindo ali à retenção, né, que ela não está compensando na DCTF Web, seria isso? Por exemplo, você tem aí um valor de retenção de nota, que antes você conseguia compensar na GPS, e aí você conseguia abater em algum valor aí. E agora não está mais acontecendo isso. Acho que é isso, né? Assim, pessoal, a DCTF Web, vocês não conseguem mais compensar valores, tá? Antes na Cefip dava, agora na DCTF Web não dá. O único crédito que pode ser compensado é o salário família e o salário maternidade, que daí vai automaticamente para a DCTF Web. O restante tem que fazer perder-comp, tá? Por exemplo, eu tenho ali uma retenção, certo? E aí eu quero compensar com o meu valor de INSS para pagar menos INSS. Não dá, tá? Esse valor de retenção você pode pedir de volta no Perder Comp, fazendo um Perder Comp, tá? Agora, não dá para compensar diretamente na DCTF Web, como a gente fazia na Cefip ali, né? Porque a DCTF Web disse que não dá. Simplesmente não dá, tá? Aí tem que fazer, então, uma Perder Comp. No Perguntas e Respostas que eu passei para vocês, tem isso, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não me lembro qual é a parte, eu acho que é o número, aqui, ó, o número 3. Compensação e restituição. E aí aqui tem todas as informações, deixa eu ver se tem alguma coisa de retenção de nota. Ó, tem aqui salário família, tem salário maternidade. Não sei se eles colocaram alguma coisa de nota. Mas assim, pessoal, é basicamente tudo a mesma teoria, assim, né, digamos. Tudo a mesma interpretação, tá? Ó, os créditos disponíveis podem ser utilizados para compensação com débitos de outras entidades e fundos. Acho que é mais ou menos isso, né, nessa pegada aí. Posso utilizar o saldo de salário família e salário maternidade para compensar com débitos apurados nos meses seguintes? Não pode. Agora aqui, olhando assim rapidinho, eu não consigo achar. Mas assim, deem uma lida nisso aqui, porque ele é bem interessante. Vocês vão entender certinho, tá? Essa situação de compensação, porque agora ficou diferente, tá? Antes dava para compensar, agora não dá mais, tá bom? Beleza, então. A Vanessa, acho que entendeu ali, né, Vanessa? Mandou um ok. Assim, é mais ou menos isso aí, tá? Que a DCTF Web mudou mesmo, tá? Deu uma mudada ali mesmo, tá? Um pouquinho diferente do que a gente já era acostumado, né?
Pessoal, a gente já tá aqui quase na hora, tá? Eu sei que tem muita pergunta ali que eu não consegui responder, tá bom? Já peço desculpas para vocês. É que assim, como eu expliquei toda ali a parte teórica primeiro, né? Depois a gente veio para a prática e agora que a gente veio para as perguntas, tem muita pergunta e aí eu não vou conseguir responder. O nosso horário aqui é até meio-dia, tá? E ficou realmente muita pergunta, tá? Na verdade, ficou mais umas 3 páginas de pergunta, tá? Aí, assim, o pessoal que não conseguiu a sua resposta, tá? Pode estar mandando pra gente por e-mail, tá? E aí, ou se não, eu vou fazer um perguntas e respostas desse teste web e vou colocar ali para vocês, tá? Eu acho que a gente já tem algum ali na central de soluções, mas eu vou atualizar ele e vou deixar ele bem certinho para vocês, tá? Deixa eu ver se a gente já tem um aqui. Não me recordo. Perguntas e respostas. Se a gente não tiver, eu vou fazer com todas essas perguntas que vocês me mandaram, tá? E vou deixar ali para vocês disponível, tá bom? A gente tem um monte de perguntas e respostas que é para ajudar mesmo vocês, né? Quem tiver interesse em estar avaliando, principalmente as perguntas e respostas aqui, ó, da Receita Federal, ele também é bem interessante, tá? Quem me mandou ali o e-mail para me enviar a gravação, vou enviar, tá, pessoal? Vou enviar amanhã, acredito que amanhã de manhã eu já consigo enviar para vocês a gravação desse treinamento, tá? Pode passar para o colega do lado, alguém que tem interesse, tá? Depois vai ficar disponível também na central de soluções, tá bom? E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida e tudo mais, tem ali o e-mail, vocês podem estar mandando e-mail para a gente, tá? E acompanhem também a nossa agenda de treinamentos, que a gente vai estar sempre atualizando ela para deixar ela bem certinha para vocês com novos treinamentos, tá bom? Eu vou encerrar o treinamento por aqui, porque realmente não deu tempo, tá? Não deu tempo de a gente terminar de responder as perguntas, mas como eu falei, podem me mandar por e-mail que eu respondo para vocês por e-mail, tá? Não tem problema. Pessoal, muito obrigada a todos. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho, tá? Não esqueçam de votar lá, que me ajuda bastante, tá? Muito obrigada a todos que participaram. Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima semana e a gente fica à disposição de vocês sempre que vocês precisarem ali para as dúvidas e treinamentos, tá bom? Muito obrigada a todos, tenham todos uma ótima tarde e até um próximo treinamento. E lembrando que amanhã a gente tem treinamento do INSS. Se alguém ainda não entendeu como é que funciona, amanhã temos treinamento do INSS, tá? Só vim aqui, ó, amanhã, às 2h30 da tarde e assistir, tá bom? Muito obrigada a todos e até mais.